Abril de 1939. Temendo que as expansões territoriais de Adolf Hitler mergulhem o mundo na guerra, o presidente americano Franklin Roosevelt envia um telegrama para o Führer da Alemanha com um apelo de paz. Roosevelt pediu que Hitler prometesse não invadir uma longa lista de países durante a década seguinte. A resposta de Hitler é insolente, até sarcástica. Finnland, Lettland, Litauen, Estland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Türkei, Irak, Arabien, Syrien, Palästina, Ägypten. Ela foi reforçada pela visão de que os Estados Unidos são degenerados, que Roosevelt é um imbecil e que o exército dos Estados Unidos não é nada. Mas o discurso é mais do que um deboche contra as solicitações de Roosevelt. Falando para uma das maiores audiências de rádio da carreira, Hitler diz ao mundo que ele estabeleceu um espaço vital, mais amplo para a Alemanha, sem derramamento de sangue ou guerra. É uma mentira que custará 60 milhões de vidas. Hitler. Quem é o homem atrás do monstro? Havia muitos aspectos daquela história que não foram divulgados. Do adolescente solitário ao herói nacional. Ele foi o Messias do povo alemão. Como foi que ele conseguiu? Foi tudo uma encenação, um espetáculo. Esta é a apresentação definitiva do homem mais odiado da história. Hitler, ascensão e queda. 1º de setembro de 1939, encorajado pelas primeiras vitórias, Adolf Hitler ordena que a Wehrmacht alemã invada a Polônia. É um ato petulante de hostilidade que desafia o mundo a ir à guerra. O que impulsionava Hitler é que ele queria mais terras para a Alemanha e nada o deteria. Era uma pessoa impiedosa. Era alguém que não se deteria diante de nada para elevar a própria posição e da Alemanha. 20 de abril de 1939, 5 meses antes de invadir a Polônia, Hitler orquestra a tomada da Tchecoslováquia e comemora com a celebração de uma extravagante, espetacular festa de aniversário de 50 anos. Ela apresenta a maior parada da história alemã. 5 horas de duração, 50 mil soldados e uma plateia de 2 milhões de pessoas. Quando Hitler celebrou o 50º aniversário, ele se considerava uma figura messiânica e, claro que a realização de grandes festividades para marcar o aniversário era uma atitude ditatorial clássica. Ele representava um triunfo, não apenas da vontade, mas também do próprio ego. O espetáculo interminável é só o começo das festividades. De toda a Alemanha, o povo envia presentes, ofertas para Hitler, comida, ornamentos, livros e escrevem poemas dizendo que ele é um grande líder, que é um grande herói. O que o povo alemão gostava mesmo em Hitler é que ele rasgou o Tratado de Versalhes. Foi uma proeza notável. Ele fez tudo sem correr o risco de uma guerra mundial. O alto comando também o cobre de presentes extraordinários, que incluem estátuas, quadros e tapeçarias. Himmler deu a ele um retrato do grande herói Frederico o Grande. E Göring deu a ele uma maquete hedionda, gigantesca, do Museu de Arte Alemã. Presentear Hitler tornou-se uma competição extremamente acirrada.
Apesar do país inteiro se regozijar com os triunfos, Hitler ainda acha que tem algo a provar. Hitler entrou numa de que nascia um gênio a cada século e que ele era o cara. E que o que ele realizar até os 50 anos ainda lhe comprovava a genialidade. Ele era um homem que se achava predestinado e o tal destino tinha de ser alcançado muito, muito rápido. Nos 15 anos anteriores, a ascensão de Hitler ao poder se baseara na perícia em manipular a própria imagem pública e a do partido nazista. Agora ele se concentra em reinventar a imagem da Alemanha. Hitler queria transformar Berlim de uma mera capital da Alemanha em uma metrópole mundial. Ele queria muito que ela fosse vista como uma cidade soberana no mundo que literalmente dominaria o mundo. Ele entrega a épica tarefa a Albert Speer, seu arquiteto favorito e um dos poucos amigos íntimos. Aquele foi efetivamente o momento em que o mundo da arquitetura e o mundo da conquista acabaram se encontrando. O gabinete de Hitler, a chancelaria do novo Reich, é um prédio muito importante que nos mostra como Hitler estava demonstrando poder para as legações diplomáticas estrangeiras. A ideia era obrigar que se passasse por uma série de espaços. Antes de se chegar ao centro da chancelaria, que é um salão longo, inspirado no Salão dos Espelhos de Versalhes. E no meio desse salão ficava o gabinete de Hitler. Portanto, era preciso fazer uma caminhada muito longa antes de chegar ao local em que se encontraria, saudaria e falaria com Hitler. A chancelaria do novo Reich é só uma parte da visão que Hitler tinha de uma megacidade nazista, que ele chamava de Germânia. Seria algo vasto, seria o centro das forças armadas mais fortes do mundo e do povo mais forte, daquela visão racial do mundo. Essas imagens pessoais, tomadas pelo cameraman particular, Walter Franz, mostram com que cuidado Hitler examinava os projetos de Speer. Havia maquetes da Germânia com todos os prédios na chancelaria do Reich. E depois do jantar, como um menino e seu trenzinho, o obsessivo Hitler ia passear em volta das maquetes e espiar pelas janelinhas e arcadas e se imaginava no coração dessa nova utopia nazista que ele algum dia iria construir. Maio de 1939. Hitler não está nada a fim de perder tempo. Fora das vistas dos estrangeiros e do público alemão, ele elabora o plano de reconquistar territórios que ele acredita pertencerem ao Reich alemão por direito. Nunca se duvidou que ele invadira a Polônia. A Polônia, para os nacionalistas alemães, era um espaço sagrado. Porque os alemães achavam que, de todas as perdas da Primeira Guerra Mundial no Tratado de Versalhes, a mais dolorida foi a perda da velha pátria prussiana. Aqueles locais teriam de ser retomados por Hitler para que ele definisse o próprio lugar na história alemã. Mas o desejo de retomar a Polônia esbarra em uma grande complicação. Quando Hitler descobriu que os britânicos assinaram um acordo com a Polônia para garantir a independência e proteção contra a invasão, Hitler ficou absolutamente apoplético. "Eu vou preparar um prato que eles vão engasgar com certeza", disse ele. O principal ingrediente da receita é uma aliança com o vizinho oriental da Polônia, a União Soviética. É quase inimaginável. Hitler junta forças com uma nação comunista que ele declarava odiar. Mas os benefícios estratégicos são tão grandes que ele se dispõe a selar o acordo. 23 de agosto de 1939. Depois de 5 meses de discussões, os ministros das Relações Exteriores, Joachim von Ribbentrop e Vyacheslav Molotov, se reúnem em Moscou para finalizar o pacto de não agressão entre as duas nações.
O pacto germano-soviético foi um susto, não só para o mundo em geral, mas também foi um susto para muitos acompanhantes de Hitler. Para Stalin, a grande vantagem do pacto foi manter os alemães à distância. Joseph Stalin, um homem que em geral não confia em ninguém, decide confiar em Adolf Hitler. Assinar o tratado com a União Soviética em agosto de 1939 foi um dos golpes de mestre do Hitler. Ele assinou um pacto de não agressão que lhe permitia iniciar a guerra contra a Polônia sem se preocupar com uma guerra contra a União Soviética. E com o estilo consagrado, ele dá um tapa no joelho e manda estourar a champanhe. Na verdade, ele não bebe uma gota de champanhe porque ele é abstêmio. Não obstante, é hora de celebração. Quando Hitler brinda o sucesso do acordo de paz, ele está a poucos dias de deflagrar uma guerra mundial. Primeiro de setembro de 1939. Adolf Hitler acredita que seu destino recupera o espaço vital da Alemanha. Ele dá a ordem e a Wehrmacht inicia a marcha em direção à Polônia. Ele tem certeza absoluta que a Grã-Bretanha e a França não honrarão a garantia de defender-lhe as fronteiras. Ele teve que sentar com os britânicos e franceses, discutir e negociar a Tchecoslováquia, mas depois ele pensou consigo mesmo: cometi um erro. Nossos inimigos são os vermes e eu não vou passar por isso de novo. Hitler cometera um grande erro de cálculo. 3 de setembro de 1939, 2 dias depois das tropas alemãs invadirem a Polônia. A Grã-Bretanha declara guerra à Alemanha. A França acompanha menos de 6 horas mais tarde. Hitler se enganara totalmente com os aliados ocidentais. A Segunda Guerra Mundial começara para valer. Hitler cometeu um erro de cálculo. Ele achou que o pacto que a Inglaterra e a Polônia assinaram para garantir a segurança polonesa era só um blefe dos britânicos, era insignificante. A Inglaterra jamais se manifestaria se a Alemanha invadisse a Polônia. E, portanto, foi um susto enorme para Hitler, a forma como a Inglaterra reagiu. Ele ficou absolutamente furioso. Ele acusou a Inglaterra de tentar exterminar a Alemanha. Era uma retórica absurda, mas demonstrava o nível de fúria. E os britânicos não foram os únicos que Hitler julgou mal. Com a invasão da Polônia, o relacionamento entre o povo alemão e Hitler mudou. De repente, o povo começou a perceber que Hitler era um jogador. Para muitos alemães, surgiu o temor de que Hitler tivesse dado um passo maior do que a perna. O povo alemão não tinha desejo por guerra. Eles encaravam Hitler como alguém que iria reequilibrar a economia alemã, que traria de volta a paz, a prosperidade e a segurança. Eles não queriam se meter em outra guerra mundial, e foi o que Hitler lhes deu. Para tranquilizar o público e mostrar que ele está totalmente no controle, Hitler viaja para o campo de batalha polonês. Ele era o supremo comandante das Forças Armadas e ele queria ser visto como supremo comandante, não só ficar sentado atrás de uma escrivaninha. Hitler embarcou no assim chamado trem do Führer, o trem blindado, e partiu para o front. Ele usava o trem para se tornar quase um turista no campo de batalha. Ele não estava lá realmente como chefe das Forças Armadas. Ele estava lá só para desfrutar da glória militar alemã como político. Ele voltou e, com bastante alarde, ele exibiu a poeira nas calças, tornando-se uma vez mais o soldado na linha de frente que fora na Primeira Guerra. Em um mês, a Polônia cai e é dividida entre a Alemanha e a União Soviética. O pacto nazi-soviético passa no primeiro teste e deixa Hitler livre para apontar as armas para um alvo ainda mais ambicioso. Hitler perguntou às Forças Armadas sobre a invasão da França. Os franceses e ingleses seriam pegos de surpresa. Os ingleses ainda nem chegaram lá. Era preciso atacar. A liderança do exército disse: não é possível, nós precisamos de um período de descanso, de reorganização, de reagrupamento.
Mas os generais alemães eram agora comandados por alguém que não entende muito das coisas de que eles estavam falando. Isso causa uma tensão evidente. Entre os comandantes que têm a atenção de Hitler, as opiniões estão divididas sobre uma estratégia de invasão. Eles oferecem a Hitler duas opiniões radicalmente diferentes sobre o envio de soldados alemães para a França. Alguns argumentavam em favor de uma abordagem convencional, uma aproximação pela Bélgica e uma invasão da França pelo norte. Mas uns poucos oficiais queriam uma abordagem mais heterodoxa. Eles iam cortar entre o exército francês ao sul e o exército inglês ao norte. Cortar em dois. Era um plano audaz e ousado. Essa abordagem heterodoxa agradava a Hitler. Ele não era um oficial superior treinado, ele não era oficial de coisa alguma e nunca estudara planejamento militar. Mas alguma coisa sobre a natureza surpreendente da sugestão lhe agradava muito. Maio de 1940. Hitler faz a jogada. As divisões Panzer avançam pela Bélgica, Luxemburgo e atravessam o nordeste da França. 16 dias depois, os nazistas forçam a evacuação de milhares de soldados ingleses das praias de Dunkerque. E em menos de 7 semanas, a vitória sobre os adversários franceses estava completa. A espantosa capitulação faz com que os generais alemães encarem o Führer sob uma nova luz. Começaram a pensar que talvez Hitler tivesse mesmo um poder mágico no que se referia à estratégia. E Hitler, com certeza, achava que tinha esse poder. 17 de junho de 1940. Para Hitler, a vitória contra a França é mérito exclusivo dele. E nestas imagens filmadas dentro da sala de guerra na Bélgica, ele esclarece totalmente a questão para os comandantes. Nós vemos nessa filmagem que ali estava o general com a caneta e Hitler dizia: não, a vitória é minha. E ele tira a caneta da mão do general. Ele queria tomar posse da vitória. Vejam as cabeças deles colocadas bem próximas do filme. Hitler mantém a cabeça alinhada com a do general, dizendo: eu sou o dono. 21 de junho de 1940. Com a França de joelhos, Hitler enfia a faca. Em nenhum outro lugar se viu a teatralidade e a sede de vingança de Hitler melhor demonstradas do que quando ele obrigou os franceses a assinarem um armistício no vagão de trem em Compiègne. Foi cuidadosamente coreografado para levar a França derrotada à máxima humilhação. Foi um ato incrivelmente simbólico. Foi naquele vagão de trem que os franceses obrigaram os alemães a assinar o armistício em 1918. E desde então, o vagão de trem ficou guardado em um museu por 20 anos. E Hitler o trouxe de volta ao local exato onde o armistício foi assinado. Por quase metade da vida, Adolf Hitler fantasiara sobre esse momento de vingança pelo Tratado de Versalhes. E ele o desfruta até a última gota. Ele obrigou os generais franceses a sentarem naquele vagão. Os obrigou a esperar. Os obrigou a esperar. Ele não disse uma palavra por 10 minutos. Então ele saiu enquanto os generais alemães liam os termos. Havia uma folha de papel para eles assinarem. A vitória de Hitler foi absoluta, completa. Foi o dia mais importante da carreira dele. Ele repetiu a Primeira Guerra Mundial, só que dessa vez com um resultado mais favorável. 2 dias mais tarde, Hitler faz a primeira e única visita a Paris ocupada para examinar a conquista. Depois de derrotar a França, Hitler visitou Paris com 2 arquitetos, Albert Speer e Geisler.
E a ideia inicial dele era que, a título de punição ao povo francês, ele destruiria a capital do país. Ele decidiu, entretanto, que poderia superar a beleza de Paris. Ele não precisava destruí-la. O que ele faria era eclipsá-la. Ele iria criar em Berlim a Germânia, uma cidade que seria ainda mais magnífica. Hitler também foi visitar a tumba de Napoleão. A visita não foi um mero acaso, pois ele se identificava com um homem como Napoleão. Napoleão, é claro, foi um grande líder militar que conquistou muitos países, e Hitler se via do mesmo modo. Ao retornar para a Alemanha, Hitler tem absoluta certeza de que haverá euforia nacional pela volta do Salvador. E com poder inigualável, ele se coloca em posição de ajustar velhas contas, romper acordos e desencadear destruição sem precedentes. 6 de julho de 1940. 2 semanas depois da alucinante vitória contra a França e da obliteração do Tratado de Versalhes, Adolf Hitler retorna a Berlim como um herói conquistador. Foi uma cena saída da Roma Imperial, como a volta de César. Hitler era agora o conquistador imperial. Ele era uma figura messiânica. E ele ficava mais forte a cada Sieg Heil, com cada braço esticado, com cada flor lançada na direção dele, e ele se elevava à estatura de um deus. Pare o filme bem aqui. Repare em Hitler. Se agarrava ao corrimão, se inclinava na direção da multidão, se embriagava com a adoração. Eu mereço tudo. Eu trabalhei a vida inteira para isso. Agora, estou aqui, eu cheguei. Vamos observar Goering. Ele está aqui com um risinho na cara, sinalizando que não tem muita certeza, que estava meio nervoso, que não sabia como fazer aquilo. E essa era a diferença entre uma pessoa mais normal e um megalomaníaco. 10 de julho de 1940. Hitler incumbe Hermann Göring a testar o único inimigo restante: a Grã-Bretanha. Ele manda a Luftwaffe cruzar o canal para destruir navios e portos britânicos. – 19 de julho de 1940. Com 9 dias de ataques aéreos da Luftwaffe, a inabalável crença de Hitler em seu próprio destino o leva a fazer um ousado apelo ao primeiro-ministro inglês Winston Churchill. Und Herr Churchill sollte mir dieses Mal vielleicht ausnahmsweise glauben, wenn ich als Prophet jetzt Folgendes ausspreche. Es wird dadurch ein großes Weltreich zerstört werden. Depois da derrota da França, o problema de Hitler era a Inglaterra. A perspectiva dele era esquizofrênica. Ele admirava a Inglaterra, mas achava também que a Inglaterra era o principal inimigo a ser esmagado. In dieser Stunde fühle ich mich verpflichtet, vor meinem Gewissen noch einmal einen Appell an die Vernunft auch in England zu richten. Ich glaube, dies tun zu können, weil ich ja nicht als besiegt um etwas bitte, sondern als Sieger nur für die Vernunft spreche. Não foi uma oferta de paz. De forma alguma, ele apenas entreabriu a porta e perguntou: por que vocês não vêm para a mesa de conferência para conversarmos? Não ficou nada claro, na verdade, o que Hitler tinha em mente. E por isso, evidentemente, os ingleses o rejeitaram. Hitler percebe que a única maneira de trazer Churchill para a mesa de negociações é pela força. Em agosto de 1940, enquanto a Batalha da Inglaterra explode no azul dos céus, Hitler pretende forçar a mão em outra parte. Apesar do pacto de não agressão, Hitler acha que está na hora de invadir a União Soviética. Ele reagiu porque os ingleses não aceitaram a paz. Ele não sabia o que fazer a respeito. Stalin estava avançando pelo leste europeu e Hitler achava que, no final, com uma invasão rápida, conseguiria mais recursos e seria capaz de usá-los para a derrota final da Inglaterra.
Para Hitler, invadir a União Soviética realizará um objetivo ideológico com que ele sonha desde que escreveu Mein Kampf 16 anos antes. Ele destruirá o bolchevismo judaico. A União Soviética e Hitler não estavam fadados a uma parceria de longo prazo. Com certeza, não estavam fadados a serem amigos. Hitler entendia que era o destino dele a destruição do comunismo e a construção de um grande império germânico no leste. Março de 1941. Apesar do incessante bombardeio de Londres e dos planos para romper o pacto com Stalin, Hitler ainda está obcecado com a imagem pública. Tanto está que ele convida a imprensa estrangeira a publicar uma matéria sobre a vida dele como um cavalheiro rural bávaro. É uma ironia terrível que, durante a época em que Hitler supervisionava horrendas atrocidades contra os judeus e o maior uso de campos de concentração por toda a Alemanha, sua reputação internacional era carinhosamente ilustrada pela imprensa liberal, como o New York Times. Fantásticos perfis de Hitler o mostravam com os cães e o séquito em Berghof. Era uma indicação do quanto Hitler estava ficando delirante achar que poderia seduzir países que eram absolutamente antagônicos a ele. Enquanto o exército se prepara para invadir a União Soviética, o Führer escolhe com grande cuidado o nome da ofensiva. Como sempre, ele se voltou ao passado para se inspirar nos heróis da própria infância. Os nomes código originais da invasão alemã contra a Rússia eram bastante triviais. Na verdade, eram Fritz e Otto. E quando Hitler soube desses nomes, ele achou que não eram simbólicos o suficiente. Vamos usar Barbarossa, o imperador do primeiro Reich da Alemanha. 12 de novembro de 1940. Hitler marca uma reunião diplomática com os soviéticos. Dessa vez em solo alemão. Stalin enviou o ministro das Relações Exteriores, Molotov, a Berlim. Do ponto de vista de Stalin, era uma oportunidade para renovar o pacto. Do ponto de vista de Hitler, ele tentava descobrir o que Stalin andava pensando. Tudo se resume a adoçar a União Soviética, até chegar a hora de Hitler e a Alemanha nazista invadirem a União Soviética. Então, por ser Hitler um grande estrategista, ele era um grande jogador de xadrez. Ele chegou à reunião tentando tapear Molotov. O objetivo de Hitler é manter a União Soviética fora do leste europeu, para que ele possa tomá-lo para si. Ele oferece a Molotov territórios do Império Britânico. Ele prometeu a Molotov a Índia, uma parte do Império Britânico que ele nem sequer conquistara. Mas em Vyacheslav Molotov, o Führer talvez tenha encontrado um adversário à altura. Molotov era duro de roer e um negociador tenaz. Ele rebateu Hitler com perguntas muito objetivas. Elas não paravam. Hitler era sempre aquele que intimidava, aquele que gritava, aquele que apontava, aquele que fazia as pessoas tremerem. Só que Molotov virou o jogo na direção dele e Hitler começou a tremer de fúria. Molotov o deixou mal na fita. Ao fim da conferência, Molotov tem muitas perguntas sem resposta. Fundamental para Hitler, Molotov desconhece totalmente a guerra. Molotov achava que os alemães iam continuar pacíficos. A Rússia não corria perigo nenhum. E, na verdade, Hitler o enganou completamente e intensificou os planos de ataque contra a União Soviética pouco depois de Molotov partir. O plano magistral de Hitler para uma nova ordem na Europa, liderada pela raça ariana, parece correr bem. Quer dizer, até que um ato de traição muito pessoal ameaça mudar tudo. 11 de maio de 1941. O dia ensolarado está prestes a escurecer para o líder supremo da Alemanha. Uma carta chega a Adolf Hitler, vinda do vice-Führer Rudolf Hess. Ele era um dos mais leais capangas de Hitler.
Mas, na verdade, era um homem um tanto patético que estava claramente desnorteado. Hitler começou a afastá-lo. E Hess decidiu fazer o possível para recuperar o afeto do Führer. E ele queria realizar alguma coisa grande. Ele queria impressionar Hitler. Na carta, Hess diz a Hitler que voou de aeroplano até a Inglaterra por conta própria para intermediar um acordo de paz. Quando Hitler soube do voo de Hess até a Escócia, ele ficou absolutamente apoplético de raiva. Ele soltou um uivo quase animalesco de tanto ódio. Era um padrão recorrente na vida de Hitler. Quando as coisas iam mal para ele, o cara surtava. Ele ficou horrorizado porque considerou uma traição pessoal e politicamente iria lhe causar todo tipo de problema. O camarada mais íntimo estava realmente tentando intermediar a paz com a Inglaterra. Será possível que Hess deixasse escapar alguma informação sobre os planos para a invasão da Rússia? Deve ter sido um dos maiores sustos da vida de Hitler. Após várias tentativas, Hitler elabora o que ele considera ser a narrativa correta. Ele declara que Rudolf Hess perdeu o juízo. Se o segundo em comando embarca nessa viagem idiota, ele torna todo o regime risível. E é exatamente essa a reação divulgada nos noticiários britânicos quando Hess recebeu a voz de prisão. And now the amazing story of Rudolf Hess, the Führer's deputy. What the inside story is behind this dramatic episode, we shall probably learn in due course. But on the general principle of Nazi leaders coming over here to give themselves up, the more, the merrier. Hitler ficou preocupado por sua credibilidade decair a um tal nível que poderia ser irrecuperável. Hitler abole o posto de Hess como vice-Führer. Mas a tensão do episódio se abate sobre ele. E ele já é um homem abarrotado de problemas de saúde. Hitler sofria de inúmeros problemas médicos que o afligiam há anos. Também é importante lembrar que muitas das queixas de Hitler eram provavelmente psicossomáticas. Ele era um grande hipocondríaco. Ele teve pólipos nas cordas vocais, sem dúvida como resultado de tanta gritaria, e de imediato desconfia que seja câncer. Ele viu o pai e a mãe morrerem muito jovens, e, é claro, ele viu a mãe dele morrer de câncer. No decurso da guerra, Hitler se tornara cada vez mais dependente de drogas receitadas pelo médico particular, Dr. Theodor Morell. Morell estava à disposição desde que tratara Hitler de um eczema em 1936. As pessoas à volta de Hitler não gostavam do Dr. Morell. Ele cheirava mal, era sujo e instintivamente não confiavam nele. Hitler retrucava: não o emprego pela fragrância. Eu o emprego porque ele pode me curar. Entre os crescentes problemas de saúde de Hitler, há uma sinusite crônica, para a qual o Dr. Morell receita cocaína. O Dr. Morell deu a ele o que hoje classificamos como drogas psicoativas. O corpo de Hitler era um coquetel de diferentes drogas e todas reagiam de forma estranha dentro dele, deflagrando comportamentos cada vez mais estranhos e psicóticos. Porém, nada o distrai tanto das mazelas quanto se concentrar na guerra. Maio de 1941. Ao finalizar a estratégia para a invasão da União Soviética, Hitler introduz vingança racial e ideológica nos planos, emitindo as assim chamadas ordens criminosas às Forças Armadas. Hitler emitiu ordens que livraram os soldados de qualquer represália legal, caso eles atirassem em civis. Daí a descrição dessas ordens como ordens criminosas. O objetivo final de Hitler era acabar com o problema judaico e acabar com o bolchevismo. As ordens criminosas tinham em vista esses dois grupos. Havia uma distância enorme entre Hitler, sentado no quartel-general e dizendo: nós temos que ser brutais contra os russos. Soldados na frente russa prendem os aldeões em um celeiro e os matam pelo fogo.
demonstra o quanto ele estava moralmente desconectado das consequências do que ele pedia ao povo, que era matar civis, matar crianças também. Era um indicativo da verdadeira falência moral em que Hitler mergulhara em 1941. 21 de junho de 1941. Na noite anterior à invasão da União Soviética, Hitler está no apartamento com Albert Speer, ouvindo as músicas favoritas, os prelúdios de Franz Liszt. E ele disse a Speer: escute bem, Albert, porque vai ouvir muito isso de agora em diante. Esse será o tema musical da fanfarra da nossa vitória sobre os russos. Ele tinha toda certeza que ia vencer. Na manhã seguinte, com menos de 2 horas de sono, um Hitler sonolento ordena que 3 milhões de soldados cruzem a fronteira e entrem em território soviético, como Napoleão fizera antes. A decisão significa que ele travará uma guerra em 2 frentes pela conquista da Europa. Ele achava que era invulnerável. Hitler via a União Soviética como um duelo inevitável entre o bem e o mal. A ira racista de Adolf Hitler é deflagrada tanto sobre os soldados soviéticos quanto sobre os civis. Judeus, ciganos, eslavos, bolcheviques, homens, mulheres e crianças são massacrados pela SS nazista à medida que o exército alemão avançava. O Führer não se deixa abater pela carnificina. Ele achava que a salvação da raça ariana tinha de vir pela derrota dos judeus. Então, nessa fase, matar milhões não era problema para Hitler. Ele estava iniciando a maior campanha militar que o mundo jamais vira e que resultaria em milhões de mortes. Ele ainda gostava de se ver e de projetar uma imagem de si mesmo como uma figura levemente boêmia. Ele dizia que, em vez de deflagrar essa guerra, ele preferia estar vagabundeando pela Itália. Ele era um líder guerreiro, mas também tinha um lado delicado. Ele era pintor. Era um contrassenso total. Hitler tinha sede de guerra. E ele dizia que as conquistas alemãs teriam de ser cobradas em sangue. Novembro de 1941. Milhões de soldados alemães avançam pela União Soviética. É o maior exército da história a ser mobilizado para uma única campanha. Como comandante em chefe da Alemanha, Adolf Hitler administrará a invasão a partir das densas florestas do leste da Prússia, na nova central de comando, a Toca do Lobo. Não era um lugar agradável. E Hitler, com tantas mazelas e moléstias malignas e a hipocondria, não era o tipo de local onde ele gostaria de estar. Ele se deteriorava em lugares assim. Não era um posto cobiçado pela maioria das pessoas. Era remoto, era cheio de mosquitos e era preciso aturar Hitler. Entre os muitos defeitos do Hitler, um é a incapacidade de respeitar um horário. E o horário na Toca do Lobo era um problema constante. Havia um relatório de situação por volta do meio-dia, que durava cerca de 2 horas, seguido por um almoço, seguido por outro relatório de situação. O tédio então se abatia entre os oficiais. Eles começavam a engolir bocejos. Hitler, num lugar como aquele, era insuportável, porque todos os hábitos burgueses e mesquinhos se acentuavam. Ele ficava sentado por muito tempo depois do almoço contando histórias, falando sobre a ascensão. As pessoas achavam absolutamente maçante. Essas imagens pessoais, realizadas por Walter Frentz, o cameraman particular do Führer, mascaram as fraquezas de Hitler enquanto supremo comandante. Os generais tentavam se desviar dele e eu acho que eles tentavam prosseguir com as operações. Ele rejeitava muitas análises apresentadas até o final da tarde. Então ele as examinava e tomava algumas decisões erradas. Era um cara que não estava de qualquer modo ou maneira ciente da realidade física da frente russa ou da frente ocidental. 5 de dezembro de 1941.
Enquanto Hitler toma chá e assiste filmes, a invasão da União Soviética, que já dura 5 meses, começa a degringolar. Os contra-ataques do Exército Vermelho obrigam os soldados alemães a se afastar de Moscou. Era um homem que achava que poderia invadir a União Soviética e conquistá-la em questão de poucos meses. É evidentemente absurdo e totalmente irreal. A esdrúxula liderança de Hitler causou um impacto negativo direto sobre o desempenho militar. 7 de dezembro de 1941. Os japoneses lançam um devastador ataque sobre as forças americanas em Pearl Harbor. Os japoneses atacaram a marinha dos Estados Unidos e obrigaram os americanos a entrarem na guerra no Extremo Oriente, dando à Alemanha um intervalo para tentar vencer a guerra na Europa. Quando ele soube de Pearl Harbor e que tinha outro aliado no grande esforço da Segunda Guerra, Hitler ficou eufórico. 11 de dezembro de 1941. 4 dias depois do ataque japonês e de volta a Berlim, Hitler se dirige aos subalternos, ao Reichstag alemão e aos oficiais da Itália e do Japão. Deutschland, Italien und Japan werden den ihnen von den Vereinigten Staaten von Amerika und England aufgezwungenen Krieg mit allen ihnen zum Gebot stehenden Machtmitteln gemeinsam bis zum siegreichen Ende führen. É oficial. Hitler declara guerra aos Estados Unidos. Qualquer observador de juízo teria de ficar estupefato com a complacência com que Hitler saudou a entrada dos Estados Unidos na guerra. Hitler estava pouco se lixando. Hitler habitava um reino de fantasia. Hitler não estava só equivocado e arrogante naquele momento. Ele também estava totalmente paranoico. Entre os delírios, encontra-se a firme crença de que os judeus são responsáveis por todos os seus problemas. Hitler apontou a entrada dos Estados Unidos na guerra como mais um exemplo de uma conspiração judaica internacional por meio dos bancos, pela mídia, pelas elites políticas que se mancomunavam contra ele. E é claro, como toda boa teoria da conspiração, havia um tema subreptício. Atrás de todas as ameaças que vinham do leste e do oeste, para Hitler, estava a sinistra figura do judeu. Hitler não via mais a realidade. Para ele, tudo fazia o maior sentido. Com a União Soviética reagindo, os ingleses firmes no posto e a América entrando na guerra, o caminho de Hitler até a vitória está bloqueado por colossais obstáculos. Mas não importa o que aconteça no campo de batalha, o ditador messiânico da Alemanha prevê a vitória. Para Adolf Hitler, é uma cruzada ideológica que vale o sacrifício de milhões de vidas. Aquele foi o momento em que Hitler decidiu arrastar todo mundo para o abismo com ele. Aquele foi o ponto sem volta. Versão brasileira, Audiocorp.